Paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Ivaldo, nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Joinville, igreja gestada pelo pastor Sérgio Melfior. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nossa Escola Bíblica Dominical também é coordenada pelo pastor vice-presidente da nossa igreja, pastor Eliseu Melfior. Muito bem, nós continuamos com a nossa lição essa comentada pelo pastor Osiel Gomes, e ele traz o tema geral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Muito bem, nós estaremos estudando hoje a lição de número 9, dia 2 de junho de 2024. E hoje nós temos como tema resistindo à tentação no caminho. É muito bom que o professor ele traga o significado das palavras do tema geral, das lições. E eu trouxe aqui o significado da palavra resistir, que significa conservar-se firme, não ceder, não sucumbir. E também o significado da palavra tentação, isso no nosso dicionário português, que significa impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, desejo veemente ou violento. Isso aqui é um conceito geral. Logicamente que nós precisamos buscar o conceito de tentação dentro da teologia. Muito bem, nós temos o nosso texto áureo, que está em Mateus 26:41, são palavras citadas pelo Senhor Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus está falando de espírito, veja bem que a palavra espírito está com letra minúscula. Então está falando do espírito humano. E um dos atributos do espírito humano é a nossa consciência. E a consciência, ela é o viés por onde recebemos as informações de Deus via o Espírito Santo para nos informar daquilo que é certo e daquilo que também é errado. Então Jesus disse que, na verdade, o nosso espírito está pronto, porque teremos sempre a consciência do certo e do errado. Mas também nós temos uma natureza ainda dentro de nós, que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E essa natureza, chamada natureza do pecado, ela está em nós, está inerente à nossa vida por inteiro. E essa carne, termo usado pelo apóstolo Paulo, é tendenciosa a ceder às tentações. A verdade prática diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Veja bem que ceder ou não ceder a uma tentação, aquilo que é o impulso, aquilo que é algo censurável, aquilo que é imoral, fica sobre a nossa própria responsabilidade de ceder ou não ceder. O diabo, ele não nos obriga a nada, ele coloca as suas proposições, tal como Deus, e nós escolhemos se realizamos a sua vontade ou não realizamos a vontade, tanto de Deus, quanto as proposições impostas por Satanás, pelo mundo e pela nossa própria carne. Afinal, nós temos uma consciência, nós temos a moralidade de Deus nas nossas vidas. Muito bem, nós temos 3 pontos que estaremos estudando nesta lição, e o primeiro delas é a tentação em a sua esfera humana. E o primeiro deles, nós vamos estar conceituando biblicamente a palavra tentação.
E nós temos aqui pelo menos 3 palavrinhas que vão estar nos dizendo de fato, biblicamente, o que significa essa palavra tentação. E a primeira, no hebraico, massá, que significa teste, provação. Você pode procurar na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 34, depois o capítulo de número 9, versículo 22, e também Salmos de número 95, versículo de número 8. Também nós temos no grego peirasmos, que significa teste, provar, e essa palavra aparece 25 vezes no Novo Testamento. Está em Atos 20, versículos 19, 1 Coríntios 10, 13 e Tiago, capítulo 1, versículo 2 e depois o versículo de número 12. Ainda no grego nós temos o verbo peirazon, que significa testar, submeter à prova. Você vai encontrar também em Jó, capítulo de número 6, versículo 6, Gálatas 6, 1, Apocalipse 2, versículo 2 e também o versículo de número 10. E este verbo, ele aparece 36 vezes também no Novo Testamento. A tentação pode ser um experimento, um teste, uma prova, diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter lucro. Veja bem que a tentação ela pode ser um experimento. E nós podemos trazer como exemplo a própria vida de Jó. Jó, ele vai passar por um experimento de fidelidade a Deus. E Deus, que ele é o gestor das nossas vidas, ele vai dar um permissionamento a Satanás para que Jó ele fosse tentado, em especial na sua área física, econômica. E este homem, Jó, ele se manteve fiel a Deus. Ou seja, ele passa pelo experimento. Se a sua fidelidade, se a sua obediência, ela era irrevogável diante de um Deus supremo. Também nós temos o exemplo de teste, como provação ou tentação como um teste, a vida de José. José, quando ele chega no Egito como escravo, ele vai trabalhar como mordomo na casa de Potifar e ali ele passa por um teste também de fidelidade a Deus, uma vez que a esposa de Potifar desejou ter um caso extraconjugal com José, e José, por ser um homem de Deus, fiel a Deus, ele foge daquela situação. O segundo ponto da nossa lição, segundo subponto, é que a tentação ela vem por 2 vias. E a primeira via que a tentação pode chegar até nós é pelo diabo. O diabo, ele é o tentador, ele é o nosso maior inimigo, inimigo de Deus e um inimigo do ser humano. Gênesis capítulo de número 3, você vai observar nesse texto Satanás tentando os nossos primeiros pais, especialmente ali Eva, levando Eva a desobedecer uma proposta em que Deus tinha colocado. Eles poderiam estar comendo de todas as demais frutos das árvores que estavam no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E devido ali a uma intimidade que se criou, Eva foi capaz de obedecer a Satanás, ou seja, ceder à proposta de Satanás, porque naquele momento Satanás está dizendo que eles não deveriam estar comendo, não era a vontade de Deus que eles não comessem do fruto, porque se comessem seriam igual a Deus. Então aí entra uma tentação, foi aguçado dentro de Eva uma faculdade daquilo que nós chamamos de potência humana ou poder. O ser humano ele tem também essa sede por poder. Satanás conseguiu aguçar esse desejo
dentro de Eva e, consecutivamente, Eva levou essa proposta a Adão e eles cederam àquela tentação e pecaram. E, logicamente, que por ter cedido à tentação também vieram as consequências, e a consequência foi que eles perderam o jardim do Éden. O segundo viés por onde nós podemos ser tentados é a natureza humana. Tiago, capítulo 1, versículo de números 14, 15, Tiago ele vai explicar muito bem que pelo fato de nós termos essa natureza do pecado em nós, ela vai ser propícia, ela vai estar sempre almejando a fazer aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Ou seja, então ela estará sempre absorvendo tudo aquilo que chega aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, que desagradam a Deus. Então, uma vez que essas informações, elas chegam até nós pelos nossos órgãos do sentido, elas vão gerar dentro de nós uma sensação. E essas sensações, elas vão gerar emoções. E nós, seres humanos, nós somos movidos por emoções. Essas emoções vão virar sentimentos, pensamentos, e se nós não tivermos cuidado, poderão se tornar práticas, comportamentos. Então, é um segundo viés por onde a tentação ela pode chegar até nós. Veja bem que o propósito da tentação é nos desviar da rota e dos objetivos estabelecidos por Deus. Esse é o objetivo da tentação. Mas se nós tivermos a nossa mente renovada, se nós estivermos com a nossa mente inteiramente sendo conduzida pelo Espírito Santo, logicamente que nós teremos consciência daquilo que nós precisamos estar fazendo, que é obedecendo a Deus e procurando se afastar de tudo aquilo que pode também nos afastar, nos tirar desta rota, dessa estrada, desse caminho que nos leva ao céu. O terceiro subponto diz que a tentação é um fenômeno humano. E o que é um fenômeno? É algo inerente ao ser humano, que faz parte das experiências humanas. Então, todos os seres humanos, eles são tentados. Nós vamos ver no próximo ponto que o próprio Jesus, mesmo tendo uma natureza divina, né, mas por ter também uma natureza humana, ele também foi tentado. Mas é muito bom nós entendermos também que dentro desse contexto do ser humano ser tentado ou não, nós jamais poderíamos dizer que Deus ele pode ser um responsável para que o homem venha a ser tentado. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 3, Tiago vai dizer que Deus ele não pode ser seduzido pelo mal, a fim de que venha tentar alguém. Não, Deus ele prova. Por quê? Porque como um pai, ele traz a prova, ele traz a disciplina, a fim de que esse filho ele possa obedecer a Deus e melhorar naquilo que precisa ser melhorado na sua conduta cristã, na sua conduta espiritual, na sua vida como um todo. Deus prova seus filhos, mas nunca os incitando ao mal. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, inclusive eu quero estar lendo esse texto com você, e aí na sua casa também você pode estar procurando na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Olha o que a Bíblia diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, Deus, como um bom pai, ainda que Ele nos leve para um momento de provação, dentro desse contexto também Ele providencia meios para que nós não sejamos tentados além daquilo que nós não conseguimos suportar. Lá, o livro de Jó, o exemplo que eu dei anteriormente,
Nós vamos ver isso a partir do versículo de número 38, quando Deus observou que o fardo, o peso estava grande demais para Jó. Deus ele intervém na situação e ali começa a trabalhar a memória, a mente de Jó, fazendo com que Jó entendesse que Deus ele é soberano e que ele tem o controle de todas as coisas. E aí no final Jó vai dizer que conhecia Deus apenas de ouvido, mas que agora os olhos dele podiam ver a beleza, a formosura, a grandeza desse Deus. A natureza humana é propensa ao mal. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 6, Romanos 7, 19, Mateus 26, 41. Veja bem que Jesus, no capítulo de número 26, 41 de Mateus, ele vai dizer que nós precisamos estar vigilantes. Vigilante. E o que significa vigiar nesse contexto que Jesus está falando? Ele está falando que nós precisamos dar ouvido à nossa consciência. Por quê? Porque é o viés por onde o Espírito Santo se comunica conosco. E o Espírito Santo ele vai nos tornar atentos a todas as situações que estão à nossa volta e que podem nos prejudicar. Veja bem, meus irmãos e amigos, que Satanás ele vai ser citado lá no Salmo de número 91 como um passarinheiro. E o que o passarinheiro fazia para atrair as suas presas? Ele colocava uma comidinha ali, uma alpiste, sementes, mas por cima daquela comidinha ali, atraente ao pássaro, ele também colocava uma arapuca. E aí, uma armadilha. Quando o passarinho chegava ali para comer, ele acabava desarmando aquela arapuca e aquele passarinho ficava preso. Ou seja, Satanás ele vai colocar diante dos nossos olhos coisas que são, ao nosso ver, prazeroso, aprazível, mas pode ser uma grande armadilha. E aí Deus, ele é inteiramente suficiente para nos guardar, nos proteger. Por quê? Porque ele se comunica conosco pelo nosso espírito, pela nossa consciência, nos fazendo saber se aquilo que nós vamos, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos observando, é bom, é moral ou não para as nossas vidas. Já o segundo ponto da nossa lição fala sobre a tentação de Jesus, o Senhor Jesus e a tentação. Nós também temos aqui 3 subpontos e o primeiro subponto fala sobre a provação do Senhor. Bom, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, Mateus capítulo de número 4, versículos 1 e 2. Veja bem que também Deus, pela sua vontade permissiva, ele nos leva para demasiados testes de fidelidade, que pode ser, de fato, pelo um viés tentacional. O Espírito Santo ele conduz aqui Jesus para ser tentado, porque também ele tem uma natureza humana e ele precisava deixar para nós um exemplo de fidelidade a Deus e a sua missão. Veja bem que é uma batalha intensa contra a própria natureza humana. Eu preciso saber a fonte das propostas que me vêm. De onde é que está me vindo as propostas, né, as condições para que eu venha realizar? Vem de Deus? É aceitável pela palavra de Deus? Ou está vindo de outras fontes da nossa natureza humana? Uma proposta maligna? Nós precisamos estar vigilantes. Jesus estava vigilante, mesmo ali com a sua natureza divina, mas essa natureza divina, ela não veio assim intervir nesse momento em que ele está passando por esse momento tentacional. Era a sua natureza humana que estava sendo tentada. Veja bem que o propósito de Satanás era desviar Jesus do propósito da sua missão. Jesus veio com uma missão específica, salvar o mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito. E Jesus, ele se entregou para salvar o mundo, e esta era a sua missão. Mas Satanás estava ali lhe propondo situações para que esta missão ela fosse desfocada, ela fosse desviada. O segundo subponto que nós temos são as áreas que Jesus foi tentado. E ele foi tentado em 3 áreas. Primeira, a área física, Mateus 4:3. Veja bem que Satanás ele chega a dizer: se tu és o Filho de Deus. Preste atenção que esse se é uma conjunção condicional. Condicional. Jesus ele poderia transformar as pedras em pães? Sim, ele poderia transformar. Depois, ele estava em um período de jejum, 40 dias e 40 noites. Mas, uma vez que ele obedecesse àquela condição, ele estaria dando evasão ao seu ego, e também estaria obedecendo a Satanás. E Jesus não faz isso. Ele se manteve firme, preferiu obedecer a Deus, preferiu ali se manter firme, focado à sua missão e se manter firme na condição em que ele estava. Se tu és o Filho de Deus. Quantas vezes essas propostas também não nos chegam até nós, tentando nos desviar, tentando nos afastar dos caminhos do Senhor, porque nessas propostas vem infiltrada ali uma das armas poderosas que inclusive nós conseguimos ver aqui, que é a dúvida. A dúvida, essa conjunção condicional, ela também traz aqui dúvidas juntamente com ela. E se Jesus aceitasse essa proposta, logicamente também que ele estaria duvidando da sua própria natureza. A segunda área em que Jesus ele foi tentado foi na sua natureza divina, Mateus 4:6. Pediu para se atirar do pináculo do templo. Por quê? Porque segundo Satanás, os seus anjos, os anjos do Senhor, dariam respeito, ou seja, estariam salvaguardando o corpo do Senhor Jesus. Mas veja bem que Jesus ele vai aqui agora, tanto no primeiro caso, para vencer a tentação na área física, quanto na natureza divina, Jesus ele vai estar sempre usando a Bíblia, citando a Bíblia. E, logicamente, que uma vez que ele cita a Bíblia, ele consegue ir vencendo essas propostas. Veja bem que também nessa segunda situação em que Jesus está sendo tentado, o próprio diabo ele vai citar também a Bíblia. Salmo de número 91. Né? Os seus anjos darão ordem ao seu respeito para que não tropece com o teu pé e alguma pedra. Mas Jesus ele vai também citar a Bíblia, não obedecendo àquela proposta também de Satanás. Também Jesus vai ser tentado na área espiritual, Mateus 4, 8 e 9. Ele oferece os reinos do mundo. Veja bem que o objetivo era desviar o foco da implantação do reino de Deus na terra. E também Satanás, como condição final ali, ele propõe os reinos do mundo, uma vez que Jesus também, prostrado, lhe adorasse. Satanás, ele deseja também ser adorado. E Satanás, ele se esconde por trás de imagens, ele se esconde por trás de ídolos e tantas outras situações mais, a fim de que o ser humano possa se debruçar e prestar a ele adoração. Mas Jesus venceu tudo isso. O terceiro subponto da nossa lição fala como Jesus venceu a tentação. E como ele venceu a tentação? Já falamos ali, citando a palavra de Deus, citando a Bíblia Sagrada. No primeiro caso, ele vai citar Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, a parte B. Na segunda situação em que Jesus foi tentado,
que é na natureza divina, ele vai citar Deuteronômio 6,16. E na terceira situação, que é a área espiritual, Jesus vai citar também Deuteronômio 6, versículo de número 13. Veja bem que Jesus estudava a Bíblia, Jesus estava por dentro do Pentateuco, e ele vai usar essa arma poderosa que é a palavra de Deus para vencer a Satanás. A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa mente, precisa estar no nosso coração. Daí a importância de estar na escola bíblica dominical, daí a importância de estar sempre lendo a Bíblia, daí a importância de você, pai, de você responsável familiar, tirar sempre um momento para estar com o seu filho, com a sua filha, fazendo um culto doméstico, fazendo um culto familiar, lendo a Bíblia para o seu filho, a fim de que seu filho possa estar sempre munido do conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Veja bem que o judeu, a partir dos 6 anos, ele entrava na sinagoga para estudar a palavra de Deus, e principalmente o livro de Levítico, até os seus 12 anos, ele precisava saber memorizado cada itemzinho da lei. E isso que deu suporte para Jesus vencer as tentações. Ele sempre disse, está escrito. A palavra de Deus deve estar escrita na tábua da nossa mente. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus está solidificado na rocha que é Jesus. Mateus 7, 24, Salmos de número 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Precisa estar na nossa memória, precisa estar na memória dos nossos filhos, precisa estar sempre na nossa consciência esse conhecimento da palavra de Deus, a fim de que nós possamos refutar todas as propostas, as tentações que nos vêm para nos afastar do Senhor Jesus Cristo. Depois, Jesus, ele vence Satanás com a palavra. Nós temos também aqui uma recomendação do apóstolo Paulo em Efésios 6, 17, 18. Nós vamos ver a palavra de Deus como uma arma poderosa, uma arma de ataque para vencer a Satanás. Muito bem, já chegando ao terceiro tópico da nossa lição, resistindo à tentação. Todos somos tentados. O diabo nunca deixará de nos tentar. Estejamos conscientes. Olha só, é muito bom nós estarmos atentos e vigilantes, como Jesus disse, depois que nós recebemos uma grande bênção, depois que nós recebemos uma grande vitória do Senhor. Por quê? Porque sempre que recebemos uma vitória, sempre que recebemos uma grande bênção, a tendência é de nós baixarmos a guarda. E muitas vezes é nesse momento dessa falta de vigilância, quando achamos que está tudo bem, é que nos vêm essas tentações, essas propostas de Satanás e que muitas vezes nos fazem desviar. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro, ele ali torna público quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele cita, e Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas em seguida, depois que ele ouve todas essas palavras do Senhor Jesus, esse elogio, digamos assim, ele acaba ali cometendo uma gafe, dizendo que não era necessário ou que não permitiria com que Jesus ele fosse morto. Mas Jesus repreendeu, porque ele percebeu ali que quem estava usando a boca, os lábios de Pedro, era o próprio Satanás, e ele repreendeu Pedro naquele momento. Então veja bem que é sempre bom nós estarmos atentos nesses momentos, quando recebemos uma grande bênção, uma grande vitória. Não baixe a guarda, se mantenha firme, se mantenha fiel. O mundo pós-moderno, também por onde vêm as tentações, pelo relativismo, naturalismo, as teorias humanistas, as filosofias, o hedonismo, podem nos levar a ceder à tentação. E principalmente o hedonismo, que é uma pulsão
que acaba se desenvolvendo dentro de nós, seres humanos, para o consumismo. Hoje, mesmo que muitas vezes não venhamos precisar de algo, mas somos instigados a consumir mesmo aquilo que nós não precisamos. Tenhamos muito cuidado com isso, tenhamos muito cuidado com as mídias, com aquilo que é colocado e que vem instigar dentro de nós esse desejo de querer ter, de querer ser, de querer fazer. Tenhamos cuidado com isso. Precisamos assumir uma postura parecida com a de Cristo. Veja bem que João, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, versículo de número 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Esse mundo que é um sistema inteiramente pregresso, diferente daquilo que nós podemos entender como bom para as nossas vidas e que está recheado de propostas malignas, desejos carnais. O apóstolo está dizendo: não ameis. Nós não podemos amar. Devemos nos afastar de tudo isso, a fim de que nós possamos estar salvaguardados pelo Senhor Jesus Cristo. Também, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 21, e eu quero ler esse texto com vocês. É um texto muito importante. Gálatas 5, 21, diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais cometem não herdarão o reino de Deus. Olha só, nós temos aqui uma lista, capítulo 5 de Gálatas, ele vem falar sobre as obras da carne, aquilo que está dentro de nós. Desde o versículo de número 19, nós vamos ter uma lista aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aí ele entra invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso está dentro da nossa natureza, está dentro de nós, na nossa natureza humana, e que está conosco por onde quer que nós formos. A gente entra na igreja, ela entra conosco, nós vamos na feira, ela vai com a gente, nós vamos na escola, enfim, está todo o tempo dentro de nós e está nos instigando a cometer todas essas situações aqui citadas pelo apóstolo Paulo. Mas o versículo de número 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Veja bem, o Espírito Santo, ele nos dá esse norte para nós cometermos, fazermos apenas aquilo que é certo, aquilo que é correto. O segundo subponto fala sobre a rejeição à tentação. A frase de Martinho Lutero: não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninho sobre a sua cabeça. Você tem o controle, você tem o sim e tem o não. E uma vez que você esteja também direcionado pelo Espírito de Deus, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, você terá mais força para não ceder à tentação. Nós temos aqui alguns exemplos dos que rejeitaram a tentação. Por exemplo, o jovem José no Egito, como já falamos, fugiu da mulher de Potifar, está em Gênesis 39, 12. Temos o exemplo de Jó, não pecou contra Deus, Jó, capítulo 1, versículo de número 22. Então veja bem que o crente deve resistir o diabo e a tentação. Tiago 4, 7. Tiago, ele manda nós resistirmos ao diabo e ele vai fugir de nós. Como é que nós vamos resisti-lo? Com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e também na nossa boca. Tem casos que é melhor fugir da tentação. 2 Timóteo 2, 22. Andar pelos caminhos do coração pode nos trazer juízos terríveis, como diz Salomão no capítulo de número 11 e versículo de número 9. Ele ali aconselhando os jovens, ele diz: anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe, porém, de uma coisa, que tudo que tu fizeres, Deus te trará a juízo. Tudo tem uma consequência, por isso nós precisamos estar vigilantes. E o terceiro subponto
é arrepender-se. Ceder à tentação fala das vulnerabilidades humanas. Salmo de número 103, versículo 14. Deus sabe que nós somos passivos de erros, de errar, de cometer gafes, de cometer erros, mas nós precisamos nos arrepender. É competência nossa como seres humanos a nos arrepender. Não podemos abusar da disponibilidade da graça. Romanos 6, versículo de número 1. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não brinquemos com o pecado, não brinquemos com a tentação, porque ela pode nos tragar numa hora em que nós estejamos despreparados para vencê-lo. Precisamos nos arrepender a fim de voltarmos para Deus. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa o pecado, ele encontra a misericórdia de Deus. Não tentemos nos justificar como fez Adão e Eva, conforme Gênesis capítulo de número 3, versículo 12. Mas nos arrependamos dos nossos pecados cometidos. Sejamos sinceros com nós mesmos. Não sejamos como Adão, que primeiro culpou a Deus, depois culpou a Eva, depois a Eva foi e culpou a serpente e assim sucessivamente. Não, assumamos as nossas deficiências, os nossos pecados e os nossos erros e nos arrependamos de todos eles, porque se nós nos arrependermos e deixarmos o pecado, logicamente que o Senhor Jesus Cristo nos perdoará. Estamos chegando ao final da nossa lição e a conclusão da nossa lição fala: semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho e não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1 e versículo de número 12. E assim nós concluímos mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.